Por que a Bíblia nos conta que um exército inimigo fugiu de Joabe? O que fez este homem para que isso acontecesse? Para refletir sobre esse assunto, nós precisamos ir lá para o livro de 2 Samuel, no capítulo 10, que conta a história de quando Davi derrotou os amonitas. Neste contexto, o que aconteceu? Os amonitas se voltaram contra Davi e chamaram o rei para uma guerra. Davi então chamou Joabe, que é justamente o personagem principal dessa reflexão que nós vamos fazer hoje. Joabe então nesse contexto era o comandante do exército de Jerusalém. Era um homem, portanto, de confiança aí do rei Davi. Joabe analisou a situação e soube que o rei amonita havia contratado um exército extra, um exército de uma outra região para apoiar os amonitas, para que eles tivessem mais chances de vencer o exército de Davi. Afinal de contas, existia toda uma fama, em torno do exército de Davi, em torno da forma como Davi liderava as guerras. Então, os amonitas estavam preparados, contrataram milhares de soldados extra. E então Joabe olhou para isso e ele precisou ter uma estratégia. E a estratégia dele foi dividir o exército para atacar em duas frentes ao mesmo tempo, para que eles tivessem mais chances de vencer. E aqui, Joabe nos ensina a primeira lição. Ele utiliza o melhor dos recursos dele, dos recursos humanos dele, para que essa estratégia dele funcionasse. Quando ele dividiu o exército, ele precisou de uma pessoa que fosse da confiança dele, para liderar essa outra equipe aqui. E ele chamou o irmão. E aí, nesse contexto, ele vai falando várias coisas que são verdadeiras lições para todos nós cristãos. Quando ele chama o irmão para definir, para falar sobre a estratégia de guerra, ele fala algo muito importante, muito valioso para o irmão. Ele fala para que ele seja corajoso. E você que está me assistindo vai se lembrar de inúmeras passagens da Bíblia em que nós somos orientados por Deus a sermos fortes e corajosos, a adotarmos essa postura no nosso dia a dia, a não cairmos no vitimismo, mas a assumirmos as nossas batalhas, as nossas dificuldades, enfim, com confiança no Senhor e não fugirmos da batalha. Da mesma forma, Joabe fala isso para o irmão. Sejamos corajosos e lutemos, ou seja, não vamos abandonar essa batalha. Nós estamos diante dela e vamos assumir, vamos fazer o nosso melhor. E aí aqui ele nos ensina uma outra lição. Ele diz assim para o irmão: lutemos para defender o nosso povo. Qual é a lição aqui? Joabe não estava numa batalha por motivos pessoais. E veja, nós como cristãos, olhando para a família de Deus, que é a igreja, muitas vezes nós vamos ser convidados, chamados por Deus para lutar batalhas que não são nossas. Não são diretamente, intimamente nossas, mas que nós também temos responsabilidade no processo. Joabe tinha responsabilidade com relação ao povo dele, mas não era uma batalha diretamente dele. Na igreja, quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, já foi chamado para orar por alguém? E às vezes é uma pessoa que você nem conhece, nem tem um relacionamento. Então Joabe nessa situação, ele estava assim. Ele ia para a batalha com a pessoa em quem ele mais confiava, que era o irmão, ou seja, a família dele estava ali, e ele estava colocando a família dele nessa batalha para lutar pelo povo. Não era uma batalha pessoal. Mas se ele foi chamado por Deus para essa batalha, ele honrou. E aí na sequência ele diz assim, que então eles lutariam para defender o povo e as cidades de nosso Deus. Joabe também entendia que aquela batalha era uma forma de honrar a Deus. Veja que fantástico a visão de Joabe. E aí ele segue dizendo assim: e que seja feita a vontade do Senhor. E quando eu li esse trecho, me veio à mente Jesus no Getsêmani, e ele pede para Deus que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice, mas que todavia fosse feita a vontade de Deus e não a dele. E Joabe aqui nesse momento, ele também está com essa condição de coração quebrantado. Ele entende aqui nesse contexto que ele está em uma batalha que não é dele, mas ele assume a responsabilidade porque ele foi chamado por Deus, que essa batalha é uma forma de honrar a Deus,
que ele precisa utilizar o melhor dos recursos que ele tem, e no caso aqui é o irmão, ou seja, a própria família. E ele entende também que ele vai enfrentar esse risco tremendo, porque o exército inimigo tinha um exército extra, né, que tinha vindo ajudar. Eles precisaram dividir o exército deles em 2 linhas para tentar ter mais chances de vencer. Olha, tinha tudo para dar errado. O exército inimigo era assustador diante naquela situação, naquele contexto. Joabe ele teria todo o direito de pedir para Deus que desse vitória a ele, que desse vitória ao exército de Davi, que desse vitória a Jerusalém. Afinal de contas, a batalha era para defender o povo de Deus, era para defender a honra de Deus, as cidades de Deus. Mas Joabe não pediu. Ele podia ter pedido para Deus: Pai, que os inimigos desistam, Senhor. Também não pediu. Na verdade, ele não pediu nada para Deus. Ele se preparou e foi para a luta. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Joabe e suas tropas atacaram. E os sírios, que era aquele exército contratado pelos amonitas, começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abisai, o irmão de Joabe, e recuaram para dentro da cidade. Terminada a batalha, Joabe voltou para Jerusalém. E aqui está o título da nossa mensagem. Por quê? Por que Deus fez isso com Joabe? Por que Deus fez com que o exército fugisse dele? Joabe não pediu nada para Deus. Mas fica muito evidente com essas lições que Joabe nos trouxe, que ele era um homem que estava naquele momento ali no centro da vontade de Deus. Ele tinha uma plena consciência do seu compromisso, da sua função. Ele tinha uma boa intenção, ele usou o melhor dos seus recursos, ele não pediu nada em troca, ele usou toda a sua estratégia, o seu conhecimento militar, ele trouxe a família dele para lutar ao lado dele, porque o irmão era alguém de confiança. Que coração entregue ao servir a Deus. E eu fiquei imaginando Joabe pensando assim: se eu for para a guerra e eu morrer, eu vou morrer servindo a Deus. Eu vou morrer servindo aos meus irmãos. Porque veja, era esse o motivo pelo qual ele foi para a guerra. E ele ainda ensinou isso para o irmão: sejamos corajosos e lutemos para defender o povo, nosso povo, e as cidades do nosso Deus. Ele ainda deu esse ensino para o irmão. Que história maravilhosa, que ensino maravilhoso para as nossas vidas como cristãos, de total abnegação das próprias vontades, de serviço a Deus e ao próximo. E que exemplo, né, de como Deus honra esses corações quebrantados à vontade dele, submissos à vontade dele, a ponto de fazer um exército que estava em vantagem fugir diante desse homem que estava sendo guiado e conduzido pelas mãos de Deus. É um grande exemplo para nós. Se essa mensagem te tocou, curta, compartilhe e se inscreva neste canal.